No dia 29 de julho de 2026, a Lua entra na sua fase cheia no signo de Aquário, enquanto Plutão também está no signo de Aquário, em oposição com o Sol e Júpiter no signo de Leão. Esse cenário astrológico, ele traz uma energia bastante conflituosa, pensando essa oposição entre signos que são signos complementares, Aquário e Leão, e ao posicionamento de Júpiter no signo de Leão e de Plutão no signo de Aquário. Plutão é esse planeta lento que fala sobre as sombras, sobre o oculto, sobre os medos. É um planeta que rege o signo de Escorpião. Já a Lua cheia traz todas essas qualidades que são associadas geralmente ao signo de Aquário. Porém, pensando nessa oposição, aparentemente, essa conversa dos astros nesse momento nos fala sobre um período muito forte e intenso de mudanças e de transformações que são acentuadas com a presença do Plutão no signo de Aquário, influenciando a lua cheia em Aquário. A gente também está abrindo agora, no dia 26, um período de eclipses que é marcado pela mudança dos nodos lunares entre o sul e o norte, né? O nodo sul e o nodo norte, entre esses eixos Leão e Aquário. Eu trago um jogo de tarô para esse período dessa semana, do dia 29, para o próximo período de lua, que vai ser a lua minguante. Então, esse jogo, ele é aberto com a carta do universo. A carta do universo é a última carta dos arcanos maiores. É uma carta que fala sobre finalização, sobre a finalização de uma jornada, a finalização das jornadas do louco. A carta do universo, ela, ao mesmo tempo que indica um horizonte de boas realizações e de bons frutos, ela indica também a necessidade de desapego para que esses bons frutos e esse novo horizonte, ele de fato se abra e se concretize. Então aqui a gente pode estar falando de um momento, de um coletivo de pessoas que ainda estão experienciando um estado de apego a antigos medos, que é simbolizado por Plutão no signo de Aquário. Plutão é um planeta que traz o inconsciente, que traz tudo aquilo que não é racional e palpável. Kali é uma deusa indiana que fala sobre os nossos medos, sobre a nossa necessidade de transformação, a necessidade de morrer para renascer. A carta do universo fala sobre o desapego necessário de uma versão que já não nos cabe mais. O Sol em Leão, nesse momento, com o Júpiter também em Leão, fala sobre tudo aquilo dentro da gente que pulsa verdade, que pulsa vida, que pulsa necessidade de nutrição do nosso eu interior, que potencializa a nossa existência e que potencializa o mundo. A lua cheia em Aquário fala sobre o coletivo, sobre como a nossa personalidade, a nossa individualidade e tudo aquilo que a gente nutriu durante a nossa vida em si e que precisa ter espaço no mundo para existir, como esse eu, ele é direcionado para o coletivo. Como você tem acrescentado, como você tem se direcionado, como você tem sido visto, todas essas questões vinculadas à autoimagem, ela tá ativa nesse momento, né? Como a gente se vê, como a gente se porta, como a gente é visto. E dentro disso, o que já não é mais adequado, o que já não é mais cabível,
né? E que precisa ficar para trás, e que precisa ser transformado, e que precisa ser visto para que novos movimentos possam surgir com o 8 de paus e que um novo horizonte possa vir à frente com o 3 de paus, né? Então a gente fala aqui sobre um momento onde um movimento ele precisa acontecer. E esse movimento, ele é um movimento conjunto, tanto interior quanto exterior. E isso é muito intenso, é muito forte, exige muito da gente, né? Esse momento astrológico, ele é um momento muito intenso de mudança, não só por conta dessas oposições astrológicas, né? Dessas conversas entre os astros, pensando Plutão e a Lua cheia em Aquário, o Sol e Júpiter no signo de Leão, além dos nodos lunares mudando e, enfim, tantos outros posicionamentos astrológicos que não cabe trazer aqui nesse vídeo. Além disso, o ano novo astrológico dentro do sincronário da paz, né, do calendário maia, que é sintonizado com o tempo planetário, né? Então, de acordo com o sincronário da paz, o nosso real ano novo, de acordo com os ciclos lunares, acontece durante essa semana, né? No dia 24 foi o dia fora do tempo, então o ano novo oficialmente, digamos assim, começou no dia 25, de acordo com o sincronário da paz, não com o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue. Bom, então vamos recapitular. Eu acredito que nesse momento existe uma conversa entre os astros e é como se eles falassem assim. Enquanto uma pergunta inicial é como eu estou me nutrindo e vivendo de acordo com as minhas potencialidades. Como utilizar de todo esse talento, de todas essas aptidões pessoais em prol do coletivo e não do ego. Como potencializar os coletivos e as causas que acreditamos. Leão é o eu, Aquário é o coletivo. Então, as questões que podem vir estão tanto relacionadas com como levamos nossos potenciais para o coletivo, tanto com como nós nos perdemos e nos dissolvemos nesse coletivo. Como lidar com esse emaranhado entre o eu, o indivíduo, as suas potencialidades, tudo aquilo que é necessário nutrir dentro de si, né? O quanto é necessário fazer as pazes consigo para estar no mundo, potencializando esse mundo, não apenas nutrindo o próprio ego, né? Então é esse conflito que vem à tona astrologicamente durante essa semana, e o que o tarô nos diz é justamente sobre a necessidade de transformação, de deixar as nossas versões para trás, para nos abrir para esse mundo de múltiplas potencialidades, né? E essa potencialidade, esse movimento contínuo e esse horizonte de boas possibilidades, de bons frutos, ele vem a partir desse desapego, né? Desse desapego dos medos. E esse jogo, ele também tá muito sintonizado com o jogo da semana passada, né? Que foi a lua crescente no signo de Libra. Aqui é como se os astros falassem assim: para que todo esse poder, esse potencial existencial, criativo, de qualidades que existem em você, que existem nos seus sonhos, nos seus planos, se transformem em realidade concreta, em boas experiências, é necessário libertar dos medos e das feridas do passado, mas não só, também as amarras do nosso ego, de nossa vaidade e daquelas mentiras que a gente conta pra si, né? Ou seja, essa tensão e esses conflitos astrológicos entre esses eixos da Lua em Aquário em conjunção com Plutão e o Sol em conjunção com Júpiter em Leão são exatamente esse incômodo necessário para perceber como de fato as coisas acontecem no nosso interior e na nossa vida, né? Então aqui, se Leão tem qualquer tendência à vaidade, à superficialidade, essa tendência ela é quebrada com a presença do Plutão
em Aquário, que exige que a gente encare os nossos medos, que exige que exista um aprofundamento na própria existência, na forma de ver o mundo, de se ver e de se portar diante do mundo. Então é isso, eu espero que faça sentido pra você e até a próxima semana.